Bom dia! O tema do nosso grupo será sinusite aguda. Nós iremos trabalhar definição, anatomia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Antes de começarmos propriamente, achamos importante comentar que o termo utilizado atualmente não é sinusite, sim rinocinusite, devido ao fato de que é muito raro ter uma sinusite, caracterizada pela inflamação da mucosa dos seios da face sem uma rinite associada, sendo a rinite caracterizada por uma inflamação da mucosa do nariz. A rinocinusite é consequência de processos infecciosos virais, bacterianos, fúngicos e pode estar associada a alergias também. A rinocinusite é classificada de acordo com a sua duração, considerada aguda quando os sintomas duram até 4 semanas, subaguda quando dura de 4 a 12 semanas ou crônica quando duram mais de 12 semanas. Os seios paranasais são cavidades localizadas dentro dos ossos da face, revestida por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esses cílios sempre batem numa direção específica, que é a direção dos ossos e ductos de drenagem dos seios paranasais, local onde acontece a comunicação dos seios com a cavidade nasal. São eles: dois seios frontais, dois seios maxilares, células etimoidais, que compõem os seios etimoidais, e dois seios esfenoidais. Os seios paranasais são importantes pois possuem algumas funções biológicas, como diminuir o peso da parte frontal do crânio, aumentar a ressonância da voz, servem como proteção das estruturas intracranianas, uma vez que podem absorver parte do impacto e preservar as estruturas mais nobres. Seu epitélio secreta muco, importante fator de proteção contra infecções respiratórias, e umidificam e aquecem o ar inalado. Os seios paranasais realizam a drenagem do muco em direção à cavidade nasal. Esses pontos de drenagem do muco dos seios paranasais são os locais de conexão desses seios com a cavidade nasal. Cada seio tem um ósteo e uma direção de drenagem específica. Os seios frontais vão realizar sua drenagem para o meato médio, mais especificamente para a parte anterior do infundíbulo, mais ou menos nessa região, por meio do ducto frontonasal. Esse ducto pode ser visto com mais clareza nessa imagem. Seio frontal drenando pelo ducto frontonasal para o infundíbulo. Os seios maxilares vão drenar para o hiato semilunar, ou também para a parte anterosuperior do infundíbulo, encontra com a saída do seio frontonasal. As células etimoidais, a parte posterior, vai drenar para a parte posterior do meato superior, meato nasal superior, para os recessos de fêmea etimoidal. As células etimoidais médias vão drenar para a bula etimoidal ou para o hiato semilunar, onde vão encontrar a sua secreção junto com as do seio frontal e maxilar. E as células etimoidais anteriores vão drenar para o infundíbulo. Por último, o seio esfenoidal vai drenar por meio da abertura do seio esfenoidal para o recesso esfenoetimoidal, localizado posteriormente às células etimoidais posteriores e anteriormente à parede anterior do seio esfenoidal. Nessa imagem, nós podemos ver com mais clareza aqui um fio passando pelo ducto frontonasal e o outro passando, uma sonda passando pela abertura do seio esfenoetimoidal, evidenciando aqui o recesso esfenoetimoidal e o encontro dos ossos desses seios paranasais no meato semilunar. Aqui é a bula etimoidal com a abertura das células etimoidais médias. Todos os seios possuem uma inervação parasimpática secromotora, que é feita pelos ramos dos gânglios pterico-palatinos. Os seios paranasais são inervados pelos ramos dos nervos supraorbitais. Os seios esfenoidais são inervados pelo nervo etimoidal posterior. As células são inervadas pelos nervos etimoidais anterior e posterior, e os seios maxilares são inervados pelos ramos dos nervos alveolares superiores, no caso anterior, médio e posterior. Então, pela essa inervação, a gente consegue perceber que a dor vai ser referida a partir desses nervos. Então, por exemplo, se a gente pega o seio maxilar, você vai ter um estímulo dos nervos alveolares superiores. Desse modo, é muito comum que uma pessoa possa ter, por exemplo, uma dor de dente, por ser a mesma inervação,
você pode ter uma dor referida dessa região. Existem 3 fatores fundamentais para a fisiologia dos seios paranasais: a patência dos ósseos, a função ciliar e a qualidade das secreções nasais. O mais importante fator na patogênese da rinocinusite é a patência do ósseo dos seios. O acometimento do seio maxilar é o mais frequente. Durante a rinite viral aguda, cerca de 80% dos pacientes apresentam diminuição na permeabilidade do ósseo do seio maxilar. Portanto, os ósseos são considerados a chave para a resposta inflamatória dos seios paranasais. A obstrução parcial ou completa do ósseo sinusal resulta em estagnação de secreções, queda do pH e da tensão de oxigênio dentro do seio, e essas alterações favorecem o crescimento bacteriano. Como consequência, o processo inflamatório agudo gera edema de mucosa e acúmulo de exudato purulento. Quando a mucosa e os cílios são danificados, surge a oportunidade para a cronificação do processo. Assim, a obstrução deflagra o desenvolvimento de um ciclo vicioso de disfunção ciliar, retenção de secreções, obstrução de drenagem linfática, edema e hiperplasia da mucosa, que gera doença crônica. Bom, sintomatologias. A obstrução ou congestão nasal e a rinorreia são os 2 sintomas principais. Rinorreia seria o escoamento abundante de fluido pelo nariz. Também pode haver cefaleia ou sensação de pressão facial, tosse, que é muito comum em crianças, febre, hiposmia ou anosmia. Se há persistência dos sintomas após 10 dias ou uma piora abrupta após 5 dias, desconfia-se de uma infecção bacteriana. O diagnóstico vai ser primordialmente clínico, através do exame físico e da anamnese, tanto para avaliação desses sinais e sintomas que o paciente apresenta, quanto pela avaliação do incômodo que esses sintomas causam ao paciente, pelo tempo de duração desses sintomas e pela possibilidade de alergia desse paciente que pode provocar esse quadro. Os exames complementares realizados são a rinoscopia e a endoscopia, que vão fazer a análise macroscópica dessa mucosa nasal, sendo a endoscopia uma varredura completa da cavidade nasal, chegando a todos os pontos, inclusive até alguns seios paranasais, e de onde pode ser extraída a secreção para análise microscópica e para a cultura bacteriana. Dos exames de imagem, nós temos como exemplo a radiografia e a tomografia computadorizada, essa última sendo o padrão ouro para essa detecção de nível hidroaéreo e de possível opacificação dos seios paranasais. Nesse exemplo da imagem, a gente tem a imagem coronal dos seios maxilares, de um lado totalmente opacificado e do outro lado com o nível hidroaéreo presente. E no lado direito a gente tem o exemplo desse mesmo corte coronal, só que com os 2 seios maxilares livres, com presença de ar. A gente também trouxe o exemplo de uma radiografia em uma posição muito comum para esse tipo de avaliação dos seios maxilares, que é o posicionamento mento-naso, em que a gente pode observar aí os 2 seios maxilares, um deles livre e o outro com opacificação, com presença de secreção. A gente consegue observar também acima o seio frontal, também mais escurecido por presença de ar, e abaixo, na região do fundo da boca, a gente consegue visualizar também uma região com ar do seio esfenoidal. E temos um esquema de tratamento de rinocinusite aguda em adultos. Caso os sintomas sejam leves e diminuam de 5 a 10 dias, tratamos apenas com analgésicos caso necessário. Contudo, se ocorrer uma piora do quadro do paciente, começamos a aplicação de antibióticos associando ou não ao uso de esteroides tópicos ou a outros tratamentos. É importante ressaltar que o uso do antibiótico é importante, mesmo nos casos em que a causa da sinusite não seja bacteriana, porque a congestão dos seios nasais cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias potencialmente perigosas para o paciente. Contudo, mesmo se ocorrer falha terapêutica, é necessário rever a gravidade da doença e, se necessário, trocar o antibiótico. Se o quadro se agravar mais ainda, é necessário ocorrer a hospitalização do paciente. Falando mais especificamente desses medicamentos apontados no slide, nós temos que a solução salina isotônica é recomendada em casos de rinocinusite aguda, sendo capaz de melhorar a função mucociliar e aliviar os sintomas de congestão nasal, dentre outras coisas. No caso da solução salina hipertônica, ela não possui efeito mensurável e pode causar irritação ou até queimaduras.
Os corticoides tópicos nasais, por sua vez, são recomendados em casos de rinocinusite com sintomas discretos, sem febre ou dor intensa. E, como dito, frequentemente são associados aos antibióticos. Eles diferem dos corticoides tópicos orais, porque esses últimos são usados em casos de dor intensa. Por fim, os antibióticos, eles são recomendados em infecções bacterianas e são importantes para evitar a pior dos casos. Os antibióticos mais usados são a amoxicilina, fluoroquinolonas e o ceftriaxone. Os antibióticos mencionados apresentam eficácia de mais de 90% nos tratamentos de adultos e crianças. Por fim, nós vamos falar do tratamento cirúrgico. Ele não é o tratamento de escolha, mas deve ser considerado em casos específicos, como rinocinusite aguda de repetição, que é diferente da rinocinusite crônica, porque a de repetição ela acontece 4 ou mais vezes no ano e ocorre melhora completa entre os casos. O tratamento cirúrgico também é indicado em casos de paciente em estado grave ou imunodeprimidos que não apresentaram melhora com tratamento clínico e também em casos de rinocinusite fúngica invasiva rapidamente progressiva, principalmente em pacientes com imunossupressão, por exemplo, pacientes com HIV ou diabetes mellitus descontrolado. E é isso. Muito obrigada.